Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. É muito bom, muito gostoso nós estarmos aqui para aprendermos um pouquinho da palavra de Deus, estudarmos assuntos atuais que falam aos nossos corações, dentro também da palavra de Deus, vendo o que é que a Bíblia fala sobre isso, nesse livro de regra, de conduta e de fé pelo qual nos guiamos. E hoje, como nós fazemos todo sábado, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2021. É um artigo escrito por Ana Clarice Guimarães Ramires, que tem por título O Valor da Amizade na Infância. Nossa, a amizade é uma coisa muito gostosa mesmo, né? É muito bom ter amigos. É muito bom falar com pessoas queridas, é muito bom ter alguém com quem nós compartilharmos. E nós vamos, antes de fazer qualquer coisa, nós vamos orar ao nosso Deus e o nosso pastor, o pastor Robson Santos Costa, da Igreja Olá, Batista irmã Paula. Sinai de Almadina. Já estamos aqui Pronto. Para participarmos desse estudo maravilhoso. Que aguardando bom. aí a sua orientação e permissão para a gente poder falar e ser um estudo abençoado para as nossas vidas. Pastor, o senhor já teve amigos na infância? O estudo de hoje é sobre o valor da amizade na infância. Muitos amigos. Já teve amigos? Muitos amigos, da mesma rua, amigos da escola, muitos amigos. E o nosso período de infância, de lá nós guardamos muitas recordações e muitas lembranças saudáveis. O artigo de hoje é muito gostoso, viu? Então vamos orar, vamos pedir a Deus direção do Pai para estarmos estudando um pouquinho, vendo o que é que a palavra de Deus nos fala sobre amizades? Nós vamos orar sim, mas eu queria pedir a você que não é inscrito no nosso canal ainda, que você vai lá, curte, compartilha, se inscreva no canal, os Batistas de Almadina, no YouTube. Aí você compartilha, você curte, você se inscreve, você avisa os seus contatos. Todas as vezes que a irmã Paulina, o pastor, todas as vezes que a igreja tiver os seus vídeos postados ou ao vivo, você vai ser notificado e vai poder participar conosco. Mas nós vamos juntos agora para o nosso momento, para o nosso período de oração. Nosso Deus, nosso Pai, nós te exaltamos porque reconhecemos que Tu és o soberano, o nosso verdade, Deus. Deus. Aqui estamos, até aqui chegamos porque o Senhor nos ajudou. Até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigada, e por isso Deus, estamos alegres. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre o estudo desta ocasião, desta noite. Amém, Senhor. Que a Tua serva, mais uma vez, a Tua serva, a irmã Paulina, ela que é membro da Igreja Batista Sinai de Almadina, ela seja instrumento do Senhor, seja boca do Senhor, para falar de nossas vidas nessa noite. A minha vida, a minha família, a cada família em especial que está participando, que está ouvindo e que contato terá com esse estudo instrutivo, abençoador para a vida de cada um. Fala ao nosso coração, fica Pai, conosco em nome de Jesus. Amém. Irmã Paula, Sim, só mais um aviso rapidinho. Sim. Amanhã à noite, às 19 horas, teremos culto no templo e convidamos você, convidamos sua família para que juntos estejamos ali louvando, exaltando e bendizendo o nome do Senhor. Nós no templo usamos máscara, usamos álcool em gel, mantemos o distanciamento e consideramos, pelo zelo e pelo cuidado que a igreja tem, ser um lugar seguro para que você possa, reunido conosco, trazer a sua família, para que possamos exaltar o nome do Senhor. Portanto, até lá, grande abraço em nome de Jesus. Pastor, e para aquelas pessoas que não podem ir ao templo, como é que vão fazer para participar, para adorar o Senhor? Porque nós somos amigos de Deus. Verdade. As pessoas que estão ainda salvaguardadas por conta desse período pandêmico, a Igreja Batista, ela transmite o culto ao vivo, né? E você pode assistir no seu tablet, no seu celular, no seu notebook, no seu computador. A igreja, a partir das 19 horas, já está ao vivo, dando início ao culto, quando o dirigente está lá na plataforma com o microfone em mãos. Às 19 horas, a igreja, então,
já se conecta aí pelas redes sociais e você pode ajudar, pode participar compartilhando o link e fazendo ser uma noite abençoadora. Então, Batistas de Almadina aos domingos às 19, das 19 às 20h30 e aos sábados estudo bíblico às 19 horas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Batistas de Almadina no Facebook, de domingo às 19 horas e 30 minutos. Às 19. Pela manhã tem escola bíblica, 9 horas da manhã, Facebook também. Depois a gente coloca o vídeo no YouTube, né? Para quem gosta de estar nos assistindo no YouTube. E os sábados, Batistas de Almadina no YouTube, que é o estudo que nós fazemos. Isso. Vamos ser amigos de Deus? Você é amigo de Deus? Então compartilha, se inscreve no canal, né? Compartilha com seus amigos, curte, para que o YouTube esteja assim, quanto mais curtidas tiver, mais esse vídeo vai ser visualizado, o YouTube mostra na linha de transmissão de outras pessoas, sugerem para que outras pessoas estejam assistindo. Então, seja um colaborador, né, dessa obra missionária. Irmão Paulo, nós estamos também com uma meta, né, um alvo de termos aí 1000 inscritos. Já estamos bem avançados, bem adiantados. Mas falta você, tá? Eu não sei por que você não fez ainda a sua inscrição. Não vai pagar nada, tá? Não vai gastar nada. Clica lá, se inscreva no canal. Vamos alcançar essa meta aí de 1000 inscritos para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, para que mais e mais famílias sejam abençoadas em nome de Jesus, tá bom? Amém, amém, amém. Então, o valor da amizade na infância, artigo da revista Visão Missionária, escrita por Ana Ramires, terceiro trimestre de 2021. Queridos, o que é que a Bíblia fala? O que é que a Bíblia fala sobre amizade? Nós falamos que a Bíblia ela tem palavra para todos os momentos da nossa vida, né? E o que é que a Bíblia fala sobre amizade? Nós vamos ver em 1 Samuel, capítulo 18, versículos 3 e 4, que a palavra de Deus nos diz assim: Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Aqui a Bíblia relata a história de amizade verdadeira entre dois homens, Davi e Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul, né? Jonatas era filho de Saul. E Jonatas percebeu que mesmo Davi ali, sendo tocador de harpa, estando ali no palácio, ajudando Saul, no coração de Saul, criou-se um sentimento de inveja, para com a vida de Davi. E Saul tentou matar Davi. Jonatas era muito amigo de Saul. E eles fizeram aliança. Hoje Davi, né? Jonatas era filho de Saul e muito amigo de Davi. Então eles fizeram aliança. A Bíblia fala que eles fizeram um pacto de sangue. Eles fizeram uma aliança. Porque Jonatas amava a Davi como a um irmão. Jonatas o amava muito. E Jonatas, a Bíblia nos diz que ele se despojou da sua capa, da capa que trazia sobre si, deu a Davi, como também as suas vestes, a sua espada, firmando essa aliança de sangue, esse pacto de sangue. Aí a Bíblia também, em outro versículo, nos fala o seguinte em Provérbios. Provérbios 27, versículo 17, nos diz assim: Como com ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Como com ferro se aguça, se afia, assim o homem afia o rosto do amigo. Provérbios 27, 17. O que quer dizer isso? Eu fiquei pensando assim, o que Provérbios, o que o autor de Provérbios, né, desse Provérbios, queria dizer quando falou como com ferro se aguça, né? O ferro, queridos, a gente vai ver que para molar uma faca, a gente amola uma faca onde? Em outro ferro. E um ferro, quando ele passa no outro, ele afia, ele fica pontiagudo, né? Ele vai pegando formas em cima de outro ferro, né? Ele vai se aguçando. Então,
O ferro afia o ferro, ele amola o ferro. Então, as ferramentas, o autor aqui, o comentarista Joseph Benson, ele diz o seguinte: as ferramentas de ferro, elas são afiadas e aptas para uso, esfregando contra a lima, ou seja, contra outro ferro. Assim também, o homem, ele aguça o seu semblante, ele aguça o semblante do seu amigo, ele acelera a sua engenhosidade, suas animosidades, suas feições, ele fortalece seu julgamento, ele excita as ações virtuosas e úteis e o torna, em todos os aspectos, um homem melhor. Então, o semblante aqui, ele é colocado como mente. Então, quando aqui fala assim, como o ferro com o ferro se aguça, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Então, esse rosto, esse semblante aqui, é colocado como mente, como espírito do seu amigo, cujo estado e disposição geralmente são visíveis nas expressões do rosto, né? O nosso estado de espírito é visível em nosso rosto. Quando nós estamos alegres, o nosso rosto se aformoseia. Quando estamos tristes, o nosso semblante, ele decai. Então, aqui o que o provérbio estava dizendo, o autor de Provérbios estava dizendo, é o seguinte: assim como o ferro com o ferro, passando no ferro, ele se afia, ele se aguça, da mesma forma, o homem, o amigo, ele aguça o semblante, ele afia o semblante, ele fortalece o julgamento, ele acelera a engenhosidade, os pensamentos, ele torna o seu amigo mais útil, né? E mais feliz. Porque uma mente, né? Ela trabalha melhor do que duas, ou duas mentes trabalham melhor do que duas, né? Então, um amigo, ele ajuda o outro amigo. Então, é isso que Provérbios está dizendo aqui. E aí, a autora, Ramírez, ela coloca pra gente a seguinte pergunta: você concorda que as amizades que fazemos ao longo da vida, elas nos marcam e nos mudam? Por quê? Provérbios diz que assim como, né, um ferro afia em outro ferro, assim um homem afia o rosto, afia o semblante do seu amigo, né? Assim um amigo afia o semblante do seu amigo. Então, quais são os benefícios da amizade, principalmente nesse tempo de pandemia? E uma pergunta interessante que faz para mim e para você é essa: os nossos filhos têm visto em você uma boa amiga e uma pessoa que nutre amizades reais, mesmo sendo amizades virtuais? Seus filhos têm podido ver em você uma pessoa amiga? Olha, minha mãe realmente é uma pessoa amiga. Ou você é aquela amiga da onça, ou você é uma falciane da vida. Na frente é uma coisa e por detrás é outra completamente diferente. Nós vamos ver que Davi e Jonatas fizeram um pacto de sangue, né? Fizeram um pacto de amizade, que essa amizade perduraria mesmo diante da inimizade de seu pai. Mesmo diante do seu pai tentando a morte de Davi, né? E aí a gente vai ver que Provérbios diz que assim como o ferro ele é afiado em outro ferro, assim também nós somos aguçados, nós somos atiçados pelos nossos amigos. E aí o que acontece? A autora pergunta aqui: os nossos filhos, os seus filhos têm visto em você uma boa amiga? E nutre uma boa amiga e que nutre amizades reais, amizades verdadeiras. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo no modo virtual. Então, a infância, queridos, é um período caracterizado por muitas mudanças em nossas vidas.
É um período de aprendizagem, nós temos muito a aprender. É um período em que o ser humano vai se desenvolvendo e a palavra de Deus mesmo nos instrui e educa o menino no caminho que deve andar e até quando crescer ele não vai se desviar. Então, é na infância que ocorre a maturação nas estruturas biológicas do organismo e é quando também grandes oportunidades de aprender e ao mesmo tempo em ambiente social e sensorial. Nos primeiros anos de infância, o bebê, a Ramírez fala aqui que o bebê interage inicialmente quase que exclusivamente com a mãe, né? Os primeiros anos de infância, os primeiros momentos de infância, a criança ela interage mais que quase sempre com a mãe. Tanto é que o vínculo materno, né, o vínculo da criança com a mãe, ele é muito grande. E conforme o tempo vai passando, esse círculo social da criança, ele vai aumentando e a percepção dos outros e de si mesma se expande. Graças ao quê? Ao convívio também que essa criança tem com outros parentes mais próximos. E aí, por volta dos 3 anos de idade, que é o período pré-escolar, quando a maioria das crianças elas são inseridas na escola, a sua esfera social, a esfera social dessa criança, ela cresce consideravelmente, tanto em número, quanto no tempo de interação que essa criança passa com outras crianças e com o adulto. Então, é um período muito importante, e as brincadeiras, né? Então, é nesses novos relacionamentos que a criança tem, tanto com outras crianças, quanto com novos adultos, esse tempo que passa, esse novo período de tempo que essa criança passa com outras pessoas, nesse novo círculo social que vai se expandindo a cada dia. Então, esses novos relacionamentos da criança têm um valor muito grande, né? Pois através deles as crianças elas trocam experiências e aprendizagens que se distinguem das vivências na atmosfera familiar e se desenvolvem principalmente no estabelecimento de vínculos e de amizades. Então são nas brincadeiras, nos faz de contas, nas diferenças, nos desentendimentos, porque eles ocorrem nessa fase, é muito normal, é natural isso aí. Nos segredos compartilhados, nas verdades ditas, em cada momento a criança e posteriormente o adolescente, ele vai aprendendo a tolerar, a ser paciente, a dizer sim, a dizer não, e isso vai construindo e compartilhando os valores, caráter, crenças e vai fazendo parte da sua identidade. Assim ele vai construindo sua identidade, assim ele vai construindo o seu caráter. Então, outro benefício das amizades na infância que Ramírez nos apresenta é que elas permitem o autoconhecimento, já que nessas interações a criança vai descobrindo o que é que gosta e o que é que não gosta, o que é que se espera que ela faça, o que é que não se espera. Ela vai se percebendo como pessoa, ela vai se percebendo como ser, ela vai se autoconhecendo, sabendo aquilo que ela gosta e o que ela não gosta. Dessa maneira, essa criança ela vai abraçando padrões de conduta baseados no fundamento estabelecido em casa, mas também fortemente influenciado pelo círculo social. Assim, as amizades também oferecem a oportunidade de aprendizagem em tudo que se refere ao desenvolvimento no mundo, né? Ao desenvolvimento no mundo, mas que ela é tanto apoiada como pode ser também o apoio de outras pessoas. Então, a amizade, ela permite, né, esse contato com o outro. Ela permite esse aprendizado com o outro, esse autoconhecimento também, né? E esse conhecimento do outro. Ela permite que nós tenhamos empatia pelo próximo. Ela permite também que a gente perceba aquilo que não está sendo percebido, que não só está sendo percebido no mundo, mas que nós percebamos também no nosso
no nosso convívio, no nosso dia a dia. A amizade, ela tanto nos apoia, quanto nos faz apoiar o outro. Foi aquele ali, a amizade de Davi e de Jonatas, né? É a amizade que o autor de Provérbios, aqui do livro de Provérbios, nos apresenta, né? Essa amizade que aguça, essa amizade que nos coloca para cima. Então, os relacionamentos de amizade nas etapas iniciais são também a chave essencial no bom desenvolvimento da pessoa nos seguintes estágios da vida. Então, o relacionamento, né? O relacionamento de amizades nas etapas iniciais do ser humano são também a chave no bom desenvolvimento deste mesmo ser humano nos seguintes estágios da sua vida. Então, todas essas construções, elas corroboram, elas colaboram para a formação da pessoa adulta. Todo esse relacionamento de amizade que a criança tem e o adolescente, posteriormente junior e posteriormente adolescente, jovem, todo esse relacionamento de amizade, ele vai construindo, ele corrobora para que você seja o adulto que hoje você é. Então, faz parte do processo de eleição de uma profissão, de um companheiro para o casamento, dos amigos, de futuros amigos. Então, o processo de amizade é um processo que está em todas as áreas do mundo, né? Ele faz parte do processo de eleição de uma profissão, ele faz parte do processo de um companheiro para o casamento, ele está ali presente no momento do casamento, porque a escolha de um companheiro, de uma companheira, é fruto também da amizade que você tem por ele ou por ela. É preciso que haja um relacionamento de amizade dos futuros amigos, etc. Então, em outras palavras, pode-se dizer que os relacionamentos de amizade nas etapas iniciais do ser humano são também a chave, como nós falamos, essenciais, né? É a chave essencial para um bom desenvolvimento do ser humano em outros estágios de sua vida. Agora, no entanto, contudo, todavia, é isso que a autora nos diz, segundo os especialistas, uma baixa porcentagem de amizades desenvolvidas na infância, como na escola, permanece até a fase adulta. Então, poucas das amizades que foram construídas na infância perduram até a fase adulta, visto que nesse período acontecem muitas mudanças físicas, emocionais, sociais, e a criança, porque nesse período a criança vai se percebendo, então ela vai construindo, né? Ela vai se construindo como pessoa, e muitas dessas amizades não perduram, como muitas duram até hoje, né? Nós temos amigos de infância que estão e ficam em nossas vidas até os dias de hoje. O fato é que muitas amizades, elas passarão pela infância. E cada uma né, cada uma fase dessa amizade, dessa amizade, a criança ela desfrutará de novas experiências e aprendizagens. Isso, sem dúvida alguma, concede a cada pessoa a escolha de ferramentas e métodos próprios para a vivência na sociedade. Então, essas amizades que você vai adquirindo na infância, ela permite a você a escolha de ferramentas, a escolha de seus próprios métodos para viver e conviver em sociedade. E a palavra de Deus, queridos, a palavra de Deus fala e muito sobre isso, porque Deus nos conhece, Deus nos sonda, Deus sabe, querido, que as necessidades que nós temos, e Deus sabe o que se passa no nosso coração. Deus sabe que nós precisamos de amigos. Jesus é o nosso amigo maior, mas Deus sabe que nós precisamos de amigos aqui na terra. Então, a palavra de Deus em Eclesiastes 4, versículo 9 e 10 nos diz assim: é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro quem o levante. Então a Bíblia nos diz o seguinte, olha, é melhor serem duas pessoas do que uma só. Porque se um cair, né,
Há sempre aquele que vai levantar, o amigo está colocando para cima. Não, você vai conseguir, você vai sair dessa. Você vai mudar sim, você vai conseguir sair do poço. É melhor serem duas pessoas do que uma. É isso que a Bíblia diz em Eclesiastes. E aí o pensador, né, ele diz o seguinte, ai daquele que estiver só, ai daquela pessoa que não tem amigos, porque se cair não vai ter quem possa levantar, quem possa ajudar, quem possa direcionar ali a sua vida. Então, esses versos nos mostram a profundidade do valor dos relacionamentos de amizade, dos relacionamentos que nós precisamos ter como pessoa, como ser, né? Que nós precisamos ter. Então, esses versos nos mostram que um amigo, ele apoia e ele ajuda o outro amigo. Isso é de suma importância para vivermos e convivermos no dia a dia. Então, Jesus Cristo, que é o nosso exemplo maior, o Filho de Deus, ele não caminhou a sua jornada aqui sozinho. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo tinha os seus 12 discípulos, mas tinha aqueles também que eram mais achegados a ele, né? Os mais próximos a eles, a Jesus. Então, Jesus tinha os mais achegados, aquelas pessoas, aqueles a quem ele compartilhava, a quem ele falava, com quem ele dialogava. Então, Jesus Cristo, nosso exemplo maior, não caminhou sozinho. Então, por que é que eu e você iremos fazê-lo? E aí a Bíblia nos diz em Provérbios 17:7, a palavra de Deus, 17, versículo 17, a palavra de Deus nos diz assim, olha, em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Aprendemos, quer dizer, em Provérbio, que quando nós amamos o nosso amigo o tempo todo, em todos os momentos, na angústia, nos momentos de angústia, esse amigo se torna um irmão. Mas não é um irmão desleixado, um irmão que não está nem aí para o que está se passando na sua vida, não. É um irmão companheiro de todas as horas. É na infância, quando nós percebemos quem são aqueles que se tornarão nossos melhores amigos e irmãos, aqueles que nos desafiam a convivermos e a sermos melhores, né? E a Bíblia nos diz, é isso que o homem mais sábio do mundo falou para mim e para você, que em todo tempo, quando nós amamos o amigo em todo tempo, na angústia nós vamos encontrar não um amigo, nós vamos encontrar um irmão, um companheiro, aquele que está ali ao nosso lado. Tem um provérbio popular que diz assim, que nós só vamos saber quem são nossos amigos quando estivermos passando por momentos difíceis. Porque amigos para a mesa de bar, amigos para farra, amigos para viagens, é muito fácil de se encontrar. Mas um amigo para estar com você num leito de um hospital, amigo para estar com você quando você estiver sem dinheiro, amigo para estar com você quando você estiver passando por um momento difícil, por uma enfermidade, por um problema no seu casamento, por um problema na sua vida emocional, espiritual, seja lá qual for a área da sua vida que você está passando por um problema. Esse amigo é mais difícil de se encontrar. Então a Bíblia nos diz, olha, em todo tempo amo um amigo, mas na angústia, quando você ama um amigo em todo momento, em todas as instâncias, quando você está com ele em todos os momentos da sua vida, na angústia você vai nascer um irmão, que foi o que aconteceu ali com Jonathan e com Davi. Jonatas e Davi encontraram um no outro mais do que um amigo, encontraram no outro um irmão, porque nos momentos de angústias, nos momentos difíceis, Jonatas pôde contar com Davi e Davi pôde contar com Jonatas. Então nós temos ali uma amizade verdadeira, amizades reais. É isso que eu e você precisamos cultivar. E aí, também, queridos, nós podemos aprender com os amigos, nós podemos aprender na palavra de Deus que os amigos, tanto eles nos influenciam para coisas boas, quanto eles nos influenciam para coisas ruins, tá? Porque as amizades
Olha o que o provérbio diz: amizades, né? Assim como o ferro se afia com ferro, o amigo aguça, afia o semblante do seu amigo. Então, um provérbio popular diz: diga com quem tu andas, que eu te direis quem és. Então, o amigo, tanto ele influencia para coisas boas, quanto ele influencia para as coisas ruins. E nós vamos ouvir um pouquinho sobre isso com o nosso pastor, né? O pastor Robson. O que é que o senhor acha, pastor Robson, a respeito disso? Queria contar um testemunho que eu vivenciei na minha fase de junior, adolescente. O pastor Josué, hoje ele é pastor, na época ele já foi tudo na igreja pra gente lá, já foi presidente de adolescente, já foi conselheiro, já foi líder de todos os departamentos. E ele era muito cuidadoso com a juventude e com a adolescência da nossa época. Era mesmo. E ele, zeloso. E ele, certa ocasião, ele me viu falando com uma certa pessoa, um adolescente também já assim mais avançado um pouco de idade do que a minha. Eu devia ter uns 12, o rapaz devia ter uns 14, 15. E o pastor hoje, né? E Josué na época não era pastor. Ele disse: Robson, evite andar com aquele rapaz, com aquele garoto. E aí, a nossa geração não tinha muito esse negócio de questionar e colocar a pessoa que estava nos aconselhando na parede. Eu simplesmente acatei a orientação de Josué, meu líder na ocasião. E isso é muito importante para você que é líder, ter essa autoridade de aconselhar. Resumindo, eu me afastei, não questionei, não fiquei zangado com o meu líder Josué, né? O irmão Josué na época. Para finalizar, resumindo essa história, eu vim descobrindo ao longo dos meses que realmente aquela era uma companhia nociva para minha vida, não só para minha vida, quanto para todos que com ele se relacionaram. E o final desse rapaz, que deixou de ser adolescente, passou a ser um jovem, ele veio a ser assassinado, pois era uma pessoa de alta periculosidade. Isso ele foi construindo essa bagagem na fase de adolescente, na fase da juventude, e realmente a gente descobre que andando com más companhias, a via de regra é exatamente a corrupção dos bons costumes. A igreja, a família, ela tem esse dever e esse prazer de instruir-nos no caminho em que devemos andar. Quando o líder percebeu que havia esse perigo, ele então me chamou prontamente, me deu o conselho e eu recebi. E eu louvo a Deus por sua vida, pastor Josué. Aprendi muito com você e o nosso desejo é que os nossos jovens, que os líderes da nossa atualidade tenham essa disciplina, esse desejo de não achar que o adolescente já sabe tudo, não achar que o jovenzinho já sabe tudo, porque não é verdade. Eu tenho certeza que se eu insistisse em andar com aquele adolescente que seria jovem, certamente, talvez eu nem estivesse aqui para contar esse testemunho. Mas eu louvo a Deus porque... o senhor corrobora com esse pensamento popular que dizia com quem tu andas e eu te direis quem és. Na verdade é exatamente isso, né? Se você anda com uma pessoa de má índole, de má conduta, de atos libidinosos, de atos nocivos, certamente as pessoas vão tecer esse julgamento a seu respeito. O mais importante é estarmos andando. O texto diz: andarão dois juntos, se não estiver de acordo. Então é exatamente isso. Eu louvo a Deus porque nós precisamos dessa compreensão de que Deus sempre instrui alguém para que nos instrua e para que não caiamos no abismo. Muito obrigado, irmão Paulo, por essa participação. Muito obrigado aí por nos permitir contar esse testemunho. E o estudo segue. Bom, aí a palavra de Deus, e aí a palavra de Deus, muito boa essa questão que o pastor colocou aí, né? Porque ele foi orientado a afastar-se. Eu louvo a Deus porque o pastor se afastou, né? E hoje o pastor Robson é pastor e o meu gatinho lindo, né? Para quem não sabe, o pastor Robson é meu esposo, meu gatinho lindo. Então, a palavra de Deus, em Provérbios, nos diz assim: o que anda com sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Queridos, Provérbios está dizendo o seguinte:
quem anda com sábio vai se tornar cada vez mais sábia, porque, como nós vimos anteriormente, assim como o ferro com ferro se afia, assim também o amigo aguça, né? Ele afia o semblante do seu companheiro. Então, as ideias do seu companheiro. Então, o nosso amigo, ele influencia muito em nossa conduta. As nossas amizades, elas influenciam muito em nossa conduta. Então, quem anda com sábio, automaticamente adquirirá cada vez mais sabedoria. Quem anda com sábio é sábio, né? Porque vai dizendo que vai ficar mais sábio, porque o companheiro diz com quem anda com sábios ficará sábio. Mas o companheiro dos tolos, será destruído. Queridos, quando nós andamos com pessoas que não vai bem, que não tem sabedoria, pessoas tolas, pessoas com condutas impróprias, a tendência é que essas pessoas também nos influenciem. E precisamos estar atentos para isso. Porque, como diz Paulo à igreja em Coríntios, não se enganem, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, Paulo diz à igreja de Coríntios, diz o seguinte, olha, não andem com pessoas que são más companhias, pessoas que pensam diferentes de você, pessoas que se portam em desacordo com aquilo que você aprendeu, porque essas pessoas, elas influenciarão o seu comportamento. Não se engane. As más companhias corrompem os bons costumes. Então, nas relações de amizade, a criança e o adolescente, elas vão percebendo e aprendendo que nem todas as amizades são saudáveis, que nem todas as amizades são boas. O pastor Robson pôde aprender ali com o pastor Josué, que aquela pessoa com a qual ele estava se relacionando não tinha uma boa índole, não era uma boa influência para ele, e nós louvamos a Deus porque essa amizade ela foi interrompida. Então, nem todas as amizades são saudáveis, pois algumas elas são influências ruins, que vivem em desacordo com os valores, com as crenças, com os padrões que você aprende na sua família, no seu seio familiar. E aqui faz necessário, é isso que Ramires nos fala, faz necessário enfatizar a grande relevância que tem o papel instrutor dos pais. Nesse momento em que o pastor Robson estava se relacionando com alguém que não condizia com aquilo que ele havia aprendido em sua casa, foi percebido por seu líder de embaixador do rei. Mas o pai e a mãe têm um papel fundamental, muito importante, porque eles são instrutores. Eles são aqueles que irão conduzir, instruir a criança no caminho que deve andar. Então, é responsabilidade deles construir e consolidar a criança com fundamentos sólidos, com a personalidade e identidade firmes, né? Para que essa criança ela cresça de forma integral. E a identidade da criança ela vai sendo construída, não vai sendo abalada por outros. Então precisamos, queridos, como os pais, instruir e construir fundamentos sólidos para que a personalidade dos nossos filhos seja construída nesses fundamentos e esses fundamentos sejam sólidos e firmes para que nenhuma amizade venha a abalar. Não foi em vão que o sábio disse no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando for velho não se desviará dele. Então o primeiro campo de aprendizagem do ser humano é a casa, é o lar, é o seio da família. Esses são os primeiros e mais influentes fundamentos que a criança recebe. Aquilo que ela recebe da sua família, aquilo que ela recebe dos pais. Então, a pessoa pode até, no caminho, no decorrer da vida, desviar-se de alguns ensinos
e tomar decisões erradas. Mas quando o fundamento central é firmado, quando o fundamento central é colocado, então dará frutos. E o pastor Robson quer falar um pouquinho. Diga, na verdade, essa questão do fruto das amizades, essa questão de ser muito importante a gente não se deixar enganar. Realmente, companhias más, a tendência é corromper os bons costumes. E o que me chamou a atenção é que o que anda com os sábios ficará mais sábio. Está aí, não precisa nem a gente se esforçar para compreender, nesse versículo de Provérbios capítulo 13, versículo 20, e o que anda com tolo vai se tornar mais tolo, né? Exatamente. Então, nós estamos aí vendo não orientações tolas, mas o que a Bíblia diz, o que é que a Bíblia está dizendo a respeito dessa questão de andar com companhia. Todos nós temos amigos, todos nós temos companheiros, temos pessoas aí do nosso círculo de amizades, e nós precisamos sim desse discernimento de andarmos com pessoas que realmente venham somar no nosso crescimento social, intelectual, no nosso crescimento moral e assim por diante. E a palavra de Deus nos diz, em Romanos 12:10, nos fala o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros. É o próximo slide. Com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, em Romanos, nós aprendemos o valor de cultivar a amizade com o amor de Cristo, né? Com esse amor de Cristo. Por isso que essa base da família é muito importante, e essa base precisa ser sólida, precisa ser firmada na palavra de Deus. E a Bíblia nos diz: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, amem-se com amor fraternal, prefiram em honra uns aos outros. O tipo de amor retratado nessa passagem é um amor altruísta, é um amor sacrificial, no qual não nos colocamos como melhores que os outros, mas que nós preferimos nos dar em honra, em respeitar e em servir ao próximo, né? Esse deve ser o nosso olhar. Não um olhar de vantagem que essa amizade vai representar para nós, mas um olhar de querer ajudar, de amar. Então, com certeza, com a concepção desse desafiante amor, pode se tornar radiante e pode se tornar uma realidade em nossas vidas. Pode nos tornar, esse amor de Cristo pode nos tornar radiantes, pode nos tornar felizes, porque o coração alegre aformoseia o rosto. E essa realidade, esse amor, ele é relevante para a realidade do nosso filho. Então vamos ensinar os nossos filhos a amar cordialmente uns aos outros, mas preferindo-vos uns aos outros em amor fraternal. E para guardar no coração, eu vou deixar o que está escrito em João 15:15, que diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Nós falamos aqui logo no começo que Jesus Cristo era o nosso melhor amigo. E Jesus Cristo nos diz isso: olha, eu não quero chamar vocês servos, eu chamo vocês de amigos. Porque o servo, ele não sabe o que se passa com o seu senhor. O servo, ele não sabe o que se passa com o seu senhor. Mas vocês ouvem, vocês sabem o que meu pai quer, porque o que eu tenho ouvido de meu pai, isso eu passo para vocês e vocês ouvem, vocês dão atenção. Então eu chamo vocês de amigos. Então a autora Ramírez coloca aqui que, por fim, ela julga mais que importante refletir no valor da amizade na infância, é que podemos aprender que nessa tenridade, nessa idade da infância, que Jesus é o nosso melhor amigo. E isso é função dos pais, ensinar o seu filho que Jesus é o nosso melhor amigo, é aquele que não irá nos abandonar, aquele que está conosco em todos os momentos. E desenvolver um relacionamento pessoal com Cristo é muito importante. Então, Cristo nos chama de
amigos, e esse é o versículo que eu deixo para você guardar no seu coração. O nosso muito obrigada, já chegando ao finalzinho, o nosso muito obrigada a cada um de vocês. Que bom que você participou conosco, que bom que você aprendeu um pouquinho sobre o valor da amizade e que você realmente cultive amizades verdadeiras na sua vida e saiba valorizar essas amizades verdadeiras. Vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no coração de cada um de vocês.